Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político recebe o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que foi escolhido relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Comigo, o repórter Matheus de Souza, a quem agradeço pela companhia. Muito bem-vindo, senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer muito grande e acho que quanto mais a gente ter esse bate-papo e ajudar a esclarecer a sociedade qual é o processo e a transparência que a gente vai trabalhar é muito importante, faz parte da democracia e eu faço questão de estar sempre que demandado atendê-los. Tá certo. Senador, então vou começar lhe perguntando, o senhor como relator da LDO do ano que vem, qual vai ser a sua prioridade na relatoria da matéria? Levando em conta que a sua área de especialização é segurança, né? O senhor realmente, agora, obviamente, o orçamento tem um espectro assim muito grande. Então, qual será o seu foco ou os seus focos, as suas prioridades? É uma boa pergunta. Isso eu até coloquei ontem na eleição, né, a qual me colocaram na função. Meu histórico todo, são mais de 20 anos trabalhando, dando treinamento para policiais no mundo afora, mas eu disse que a relatoria não pode ficar só em cima de uma pauta, que é a segurança pública, apesar de que ela é importante. Eu considero a segurança pública como se fosse uma espinha dorsal, né? Nós vivemos aqui no Espírito Santo uma greve em 2017 da Polícia Militar, e por conta dessa greve as escolas fecharam, os hospitais não tinham como atender, a economia parou, ou seja, então houve um problema muito grave aqui dentro do Estado, e foi por isso um dos motivos até que eu me coloquei como candidato. Mas eu deixei claro para todos os que estavam presentes na comissão que não vai ser um trabalho, eu como relator, focado nisso. Eu vejo que há importância, né? Como eu disse, é uma espinha dorsal, nós temos que... um país com segurança é um país onde grandes empresas também vêm para investir, enfim, a gente vai trabalhar eu tentando mostrar a importância, mas não é a prioridade, porque nós temos todas as outras questões são prioridades, né? A educação, a infraestrutura, e aí vai. Então, nós não podemos fechar o foco, achar que é só com a segurança pública, né? Eu até falo, a segurança pública ela só aparece quando todos os outros setores falharam. Então, nós temos que ter esse entendimento. E o que vai ser primordial, que a gente acompanhou na relatoria anterior, é a questão da transparência. Eu e o presidente da comissão, nós tivemos uma reunião prévia até, e conversamos bastante sobre isso. O deputado Celso Sabino, uma pessoa fantástica, conhecia agora recentemente, e a gente deixou claro que vamos tornar tudo muito transparente para que não seja um relatório com a sociedade desconfiando, com a sociedade achando que vai ter desvios. Enfim, nós vamos seguir... Realmente, senador, essa é uma questão, né? Só fazendo um adendo aí, a questão da transparência a gente ouve há anos, né? Não é só no legislativo federal, nos estaduais, nos municipais. Essa questão de orçamento é um tanto obscura, né? Como é que se pode dar mais transparência, que a sociedade, o eleitor, assim, todos pagam impostos, saber realmente para onde está indo, né, os recursos, o que está sendo discutido, tem aí verba secreta, tem ali, né, é muita coisa. Como tornar transparente? Essa é uma discussão. Eu, assim, né, o Matheus ainda é um menino, está começando agora na profissão, eu estou, assim, já há muitos anos, desde que eu comecei, é uma questão que todo orçamento de qualquer legislativo sempre está em pauta, mas no final nunca acontece, né, senadora? Assim, Então, acaba sendo atropelado. é uma pergunta interessantíssima, até porque eu também sou novo, e por ter entrado em 2019, eu falo que eu entrei sem vícios, né? Sem amarras e sem depender de absolutamente ninguém, a não ser os eleitores. Então,
quando você coloca, quando você entra dentro da política, dentro do Congresso, você até entende que não é uma questão de desejo de usar o recurso de forma criminosa, imoral, ilícita, nada disso. A gente entende que era, porque eu vou batalhar para que não seja mais dessa forma, mas era uma forma, deixa eu fazer um exemplo aqui para a sociedade entender. Porque quando se fala muito disso, todo mundo tem a impressão que esse orçamento secreto, né, do relator, a emenda secreta dele, então vai para o bolso do parlamentar, é um dinheiro roubado. Não, primeiro é esclarecer que não há isso, né, até porque não existe dentro, já existe dentro do sistema, mas apesar de ser através de códigos, então não fica tão transparente assim, mas também já mostra para onde está indo o recurso vai para os estados. Então, o entendimento dentro do Congresso é que o parlamentar, o deputado federal, o senador, ele entende mais sobre a realidade do estado dele do que outro, né? Então, essas emendas, esses recursos vão para o parlamentar e ele indica para qual projeto que vai ser utilizado no seu estado. Bom, então, quando a gente fala assim, mas sempre disseram, sempre tentaram, o que nós vamos fazer? Primeiro, a decisão do orçamento, da emenda de relator, já alinhei junto com o presidente da CMO, que não vai ser uma decisão do relator, vai ser uma decisão final minha e dele, em conjunto, mas também com o colegiado, com todos que pertencem à comissão. E depois nós vamos criar, isso foi uma ideia até do deputado Celso Sabino, que eu achei fantástico, de criar também, via online, um sistema de, como é que pode dizer assim, de perguntas e sugestões da sociedade de como isso pode ser, então, ainda mais transparente. Então, eu achei fantástico, ele sugeriu isso para a gente trazer a sociedade para junto desse processo, né, de como vamos usar esse orçamento da sociedade, né? E não tem como, igual dar exemplo assim. Então, politicamente era usado, como eu vou colocar aqui, como se você chegasse para mim e dissesse: Marcos, o pneu do meu carro furou. E aí uma outra pessoa que sempre se colocou contra o meu trabalho, sempre contra os meus projetos, fala assim: Marco, o pneu do meu carro também furou. Naturalmente, do ser humano, ajudar quem está sempre ajudando a você a fazer os seus projetos, a aprovar seus projetos e tudo mais. Então, tinha isso dentro dessas relatorias. Então, eu vou priorizar quem está ajudando os projetos do governo, quem está ajudando, enfim, né? Então, mas isso também acaba colocando para quem é a oposição lá para o final da fila, né? Ou recebendo valores que não são iguais aos dos outros, né? Então, isso não é justo, porque quem acaba sendo penalizado não é o parlamentar, é o cidadão brasileiro lá no estado dele que está sendo penalizado porque está entrando menos recursos, né? Então, também tem uma questão assim de ser oposição por ser oposição. Eu vejo muito a oposição, não com questões, argumentos técnicos, mas argumentos políticos, para que se reverta e ele, numa próxima eleição, ele esteja no poder e não o outro. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, porque a gente não pode seguir, igual eu relatando o projeto 3723, que fala referência a posse e porte, e um projeto inicial dos CACs, né, que são os caçadores, atiradores e tudo mais. Sim. Eu tirei de pauta, porque eu entendo que agora a gente está entrando para um ano eleitoral, e esse projeto, ele, ao invés de a gente estudá-lo de forma técnica, ele vai ser usado como uma ferramenta política. Então, eu tomei a decisão de tirar de pauta para que esses projetos não sejam usados como um movimento político.
Perfeito. Se não E der... essa transparência... Oh, desculpa, pode falar. Desculpa, Desculpa te interromper. Se não interromper, eu saio falando e não paro, mas pode falar. Uma pergunta, só para deixar claro, então o senhor defende que mudanças no orçamento do relator, né, para que ele seja mais transparente, é isso? A mudança para que ele seja transparente. Não tem como quase tudo ser transparente, mas tudo não ser. Como é que eu posso pedir emprestado, né? Como é que eu posso dizer assim, olha, eu vou usar o seu recurso para que a gente possa melhorar a sua região? Aí você vai me perguntar, mas você vai usar aonde? Ah, não posso dizer. Ah, e como? Ah, também não. Então, não existe isso. Nós vamos ter que criar. E eu fiquei muito confortável de ver que o presidente, o deputado Celso Sabino, ele foi o primeiro a startar essa sugestão. E eu falei assim, olha, então eu vou me sentir muita vontade de estar nessa relatoria, porque meu pensamento é exatamente igual ao teu. Perfeito. Outra pergunta que eu tenho é que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, favoritos na corrida eleitoral, defendem que o teto constitucional de gastos seja mudado. Como é possível ser feito no Legislativo ou mesmo para a LDO? Então, nós vamos ter aí várias audiências. Primeiro, nós vamos ter uma audiência que está pré-agendada dia 8 de junho com o ministro Paulo Guedes. Depois, uma sequência de debates, né, de audiências públicas, para que a gente possa, então, determinar como nós vamos fazer essa caminhada. Tem também os técnicos do Senado, né, que são especializados nisso, já estão há anos trabalhando com relatorias da LDO, então eu tenho a minha forma de trabalhar nunca foi uma forma isolada, independente e com decisões monocráticas. Não, são decisões democráticas, a gente vai escutar como nós vamos fazer, se nós vamos seguir indo até o teto ou não, tudo isso vai ser debatido, como ontem demos o start, né? Nós vamos começar a construir isso agora no mês de junho e julho. Então, essa pergunta eu posso te responder com mais clareza um pouco mais à frente. Senador, um outro ponto é a questão dos reajustes salariais. Aí a gente vê o presidente Bolsonaro fez uma promessa de conceder reajuste, a gente vê a categoria dos policiais, Polícia Rodoviária Federal aí, né, tentando aí, fazendo mobilizações, depois ele falou que ia dar um reajuste, né, linear para todo o funcionalismo. Então, essa é uma questão que está sempre em pauta. O que acontece? É que, às vezes, tem que cortar de ministérios para abrir espaço no orçamento, para atender os anseios, que a gente sabe que, no fundo, é um ano eleitoral, é um anseio político também. Não desmerecendo, a gente sabe que eles precisam, eles estão há tempo sem aumento, as categorias realmente precisam. Como agir diante desse cenário? Qual a postura que deve se adotar diante de um cenário tão complexo, que a pressão do funcionalismo tem gastos de ministério, quer dizer, o orçamento, o cobertor é curto, né, senador? Não dá para puxar de um lado e descobrir do outro, né? Exatamente, assim, é exatamente isso, né? Bem simbólico, o cobertor é curto. Nós temos, assim, infelizmente, quando você entra dentro do mundo político, você vê pensamentos muito individualistas, muito de categorias. Eu acho não, a minha posição é que ano eleitoral deveria ser o ano que teria que bloquear todos esses movimentos de ameaça de greve, de ameaça disso ou daquilo, de apoio para que ele tenha, então, a oportunidade de ter o reajuste. Então, os funcionários públicos ficam esperando esse momento para dizer, olha, se não tiver aumento, não apoiamos. Então, aí fica o que está no mandato meio que numa situação de refém, né? Ai, meu Deus, então, se eu não fizer, eu vou perder a eleição ou a reeleição. Bom, então, assim, o que você já colocou desde o início é a importância. Primeiro, a gente tem que também esclarecer que funcionário público, a sociedade brasileira é assim. Eu vim também com esse pensamento quando eu cheguei no Congresso, em 2019, é de que funcionário público não quer nada, é aquele que não quer trabalhar, aquele que não aparece, que não produz e está ali
com estabilidades e tudo mais, mas não é. A gente tem no Congresso pessoas assim de altíssimo nível, temos funcionários públicos como policiais, médicos, enfermeiros, então são várias categorias que são essenciais para a sociedade. Então, a gente meio que criminaliza o funcionário público e bota todo mundo no mesmo balaio. Mas eu concordo que, em ano eleitoral, a gente precisa ter muita maturidade e equilíbrio, e nenhum radicalismo, e convencê-los de que o país não tem esse cobertor maior como eles imaginam, mas é como se fosse assim, não, deixa eu garantir o meu, o outro se vira depois, né? E a gente precisa trabalhar isso com muita maturidade, com muito diálogo, muito entendimento. Eu já disse até para as categorias aqui do meu estado, falei assim, olha, qualquer movimento de greve, de paralisação, de interromper rodovias, estradas para fazer protestos, eu não sou favorável a isso, eu sou favorável ao diálogo, ao entendimento e o cumprimento da palavra. Olha, a nossa realidade é essa, então não adianta eu querer prometer para ter aquele apoio, né, da instituição, mas para que eu possa ter facilidade na reeleição, mas eu não vou poder cumprir como eu foi prometido, ou vou deixar os outros descobertos. Então, dentro dessa questão que a gente fala da diplomacia, é que eu vou estar tentando conduzir para que a gente não faça nenhuma decisão irresponsável de favorecer A e prejudicar o B. Mas eu acho que tem que ser dentro da realidade, dentro do que o orçamento permite, é isso. Não há discussão fora disso. Não tem como você fazer promessa do que não existe, né? Não tem como. Perfeito. Senador, voltando um pouquinho nas emendas do relator, né, que o Estadão revelou que deram origem ao orçamento secreto, que é o mecanismo usado pelo Planalto para conseguir ali o apoio do parlamento, né, do Congresso. O senhor defendeu aí que haja mudanças nessa emenda do relator, mas ela será mantida seja qual for o governo em 2023. E, aliás, há espaço no governo federal para investir em 2023 se as despesas obrigatórias e os recursos, se forem retiradas as despesas obrigatórias e os recursos parlamentares? Olha, essa questão da emenda do relator, que foi essa emenda secreta, né? E me colocaram até, saiu uma nota como se eu não tivesse colocado, deixado transparente o que eu tinha recebido, enfim. E eu faço um trabalho desde o meu primeiro ano de mandato, e que nunca nenhum parlamentar fez, e eu tenho falado para todos passarem a fazer, comunicar. Eu sempre comuniquei todos os recursos, centavos por centavos, ao Ministério Público aqui do meu estado. Então, eu comunico quanto que está vindo, para onde está indo, qual é o recurso, de qual ministério está saindo, enfim. Então, eu sempre deixei isso muito claro, até o ponto do próprio Ministério aqui, Ministério Público, falar assim, senador, a gente não tem nem efetivo para poder fazer esse acompanhamento, né, essa fiscalização dos recursos. Mas aí eu disse, olha, mas aí não compete a mim, mas o que eu preciso fazer é deixar as coisas muito transparentes. E assim eu fiz também com essas emendas do relator. E não é ilegal, mas eu concordo que possa ser um pouco imoral. Mas é uma ferramenta para eu ter, vamos supor, 2 votos de vocês dois, eu disser assim, olha, como tem a emenda de relator, eu vou dar prioridade para que você possa receber, você, entre aspas, o seu estado, né, possa receber com prioridade. Aí você, naturalmente, vai dizer, então vamos apoiar o projeto do senador, do deputado A ou B, né? Então, isso, assim, é uma ferramenta do jogo político, como eu disse, não é ilegal, mas passa para a sociedade como se fosse algo ilegal, ilícito, né? Como se fosse um caixa 2, como se o dinheiro fosse para o parlamentar e ele vai botar no bolso. E quando fala qualquer coisa no sentido secreto, não transparente, a gente já automaticamente já imagina que é algo, porque a política ela é criminalizada, não tem jeito. E a gente precisa tirar essa visão de que os políticos só estão aqui. Mas isso vai ser mantido, senador? O senhor defende que isso continue, que seja mantido?
Não, olha, eu defendo que seja muito transparente, porque hoje pode Se for ser. transparente, não é secreto, né, senador? Como é que fica? Exato, É, exato. Não, 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 nada secreto. Como é que eu posso lidar com o orçamento público sendo secreto? Né? Ah, mas eu vou perder o apoio do executivo, ou o executivo não vai mais me priorizar. A gente tem que botar a regra do jogo, como eu falei, transparente. A sociedade tem que entender quanto que está indo, o que foi, para onde foi, por que não podemos está. dizer que o senhor é contra, o senhor vai batalhar para que seja tudo transparente e tudo aberto, é isso. Mesmo sendo uma regra do Exatamente. jogo. Ótimo. Exatamente. Vai ser minha linha, a questão, o requisito principal, a linha principal vai ser essa. E o que eu reforço aqui é de ficar satisfeito de ouvir do próprio presidente da comissão também favorável nesse sentido, de Ele também transparência. é favorável. Ele Entendi. também. Agora, senador, como é trabalhar no orçamento para o ano que vem com perspectiva de mudança de governo ou manutenção? Tem alguma dificuldade? Porque quais o senhor falou, né, as regras do jogo, aí o senhor falou, vou falar com o Guedes, né, com o ministro, mas o ano que vem também aí pode ser a continuidade, também pode ser uma outra equipe e tal. Como é trabalhar nessa linha tênue aí, né, num ano de transição, de eleição presidencial, onde, como o senhor mesmo falou, funcionalismo brigando, onde tudo está em jogo, né? Como é que o senhor consegue, como Exatamente. é que o senhor vai conseguir ter, né, equilíbrio para trabalhar uma peça tão, né? O orçamento é uma peça, né? Então Nós temos assim, a gente pode usar várias ferramentas, né? Uma delas é até a questão de pedir aos parlamentares mais apoio, porque então, né, eu como relator eu posso ajudar mais o parlamentar A ou B, e como a gente não vai seguir dessa forma, a gente vai seguir de uma forma transparente e escutar bastante, até fazendo um parâmetro das operações especiais. Nós falamos que, numa situação de refém, a rainha das armas, entre aspas, né? Não é arma no aspecto físico, é a negociação. Então, ela, no mundo inteiro, toda a situação mais crítica que se tem hoje é a situação por refém, e a negociação ela é a prioritária e a mais importante, a que dá mais resultado. Então, nós vamos seguir tendo muito diálogo, fazendo audiências públicas, reunindo, para que eles possam entender. E hoje não tem como você querer, de novo, esconder nada, porque hoje tudo está digital, tudo é gravado, tudo é filmado, e eu sou super favorável a isso. Então, nós vamos convencê-los de que a gente precisa criar um formato que ele seja o mesmo, independente da reeleição do atual presidente ou da possível entrada de um outro presidente. Mas a regra ela vai ter que ser igual, não vai ter que ser alterada se for o mesmo, ou se for o outro, nós vamos alterar a regra do jogo. Pelo contrário, eu sou favorável de se manter a mesma, porque hoje hoje eu posso ser um aliado, amanhã eu posso não ser. Mas quando eu falo não ser aliado, não é que eu estou contra o governo brasileiro, mas contra a pessoa que ocupa o cargo. Então, muita gente fala assim, Duval, você é muito em cima do muro. Não, eu sou equilibrado, eu não vou poder também ser como é que se diz assim, eu falo que eu sou aliado, mas não alienado. Eu não posso achar que todos os projetos são excelentes e eu vou apoiar todos, porque eu acho que ele tem que permanecer, ou o outro que vai entrar, só porque tem questões A e B, eu vou ser contrário a tudo, até bons projetos eu vou ser contrário? Não, nunca vou fazer isso. Eu vou sempre seguir nesse equilíbrio e convencendo os pares de que o diálogo e o entendimento que a gente está vivendo um outro momento, o mundo vive outro momento, o Brasil vive outro momento, a gente precisa se readaptar. Senador. Oi, vai lá, Matheus. Posso ir para a última, Beth? Ou você tem mais alguma pergunta? Não, Perfeito. Não, pode. Depois eu emendo mais alguma coisa. Vamos lá, Matheus. Perfeito. Trocando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho de política, né? O seu partido enfrentou um revés com a saída de Sérgio Moro da sigla e da corrida presidencial. Mas o Podemos, no entanto, ainda estuda alternativas para ter um candidato próprio na corrida eleitoral desse ano, né?
O nome do senador Álvaro Dias é cotado, tem sido falado, por exemplo. E como o senhor vê esse movimento? O partido terá um candidato próprio ou será o seu colega do Senado? Olha, primeiro, assim, o Podemos é um partido que eu me sinto muito à vontade, nunca exigiu apoio a projeto A ou B, sempre liberou bancada, sempre deixou cada um ter a sua decisão. Nós, senadores que temos forçado meio que a barra para o senador Álvaro Dias ser o nosso candidato, mas ele está resistente, ele disse que já fez a contribuição dele em anos anteriores, então ele está meio, né, cansado desse movimento de ser candidato, mas a gente tem o Álvaro Dias como um símbolo de um político que está há muitos anos e uma pessoa fantástica de diálogo, de transparência e tudo mais. Hoje, até aproveitar, eu acabei de ter notícia de que o pai da nossa presidente, da Renata, faleceu, né? Ele foi o fundador do Podemos, ele faleceu essa madrugada, mas a gente está muito com a bancada liberada, não vai ter posições, olha, nós vamos apoiar A ou B. Eu estou sentindo que o próprio Podemos vai liberar e cada um vai apoiar quem achar que deve ser apoiado. Mas eu gostaria muito que o Álvaro Dias fosse também uma terceira opção para o brasileiro. Senador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, a conversa muito boa, a gente espera recebê-lo mais vezes, mas antes de terminar, eu queria fazer assim uma última pergunta, porque a gente vê assim, né, o senador, né, o Álvaro Dias, poderia ser, fala-se da Simone Tebet, a terceira via, mas o que a gente vê pelas pesquisas, eu sei, né, que pesquisa não ganha eleição, mas ela dá um caminho, vislumbra, está muito polarizada, é Lula e Bolsonaro. Dificilmente alguém vai conseguir, nessa altura do campeonato, há 4 meses apenas, quebrar esta polarização. Eu queria, assim, saber do senhor como é que o senhor vislumbra o Brasil de 2023, como é que o senhor imagina esse cenário, sou relator do orçamento, o senhor deve estar em contato aí com as demandas, com os problemas que o país, a gente vê aí tragédias, né, como agora ali em Pernambuco, no Recife, com mortos, a gente viu na Bahia, no Rio. Infelizmente, o Brasil ainda carece, o poder público ainda precisa, né, estar presente nessas áreas, o poder federal. Como é que o senhor vislumbra? O senhor acredita que há luz no fim do túnel? O que o senhor espera do Brasil em 2023? Ainda mais com uma eleição tão polarizada, né, como essa. Olha, eu confesso que até a sua pergunta me fez até arrepiar, porque eu nunca fui político, eu sempre disse que eu nunca fui nem síndico de prédio, né? E entrei no Senado com essa luz no final do túnel, acreditando e continuo acreditando que eu vou deixar um legado para minha filha, que hoje tem 16 anos e esse ano vai ser a primeira vez que ela vai votar. Bom, o cenário, quando a gente vê as pesquisas, eu sou suspeito porque durante o meu início, na minha caminhada, que eu também, né, eu tinha 5% e o outro candidato tinha 50%. E era o candidato à reeleição ao Senado, que estava caminhando muito com o presidente Bolsonaro. Então, todo mundo no meio político dizia que era impossível a minha entrada, porque eu tinha uns 5% e eu tinha 50% e ainda caminhava pelo país com o presidente. Bom, dos 45 do segundo tempo, 2 semanas, o cenário reverteu e assim eu entrei e fui eleito como senador. Então, é uma resposta muito difícil de se dar. Eu acho que 4 meses, para o período que eu também foi a minha campanha, eu acho que 4 meses, para muitos, é muito próximo, para mim é muito tempo ainda. Nós temos uma caminhada longa ainda, muita coisa pode vir a acontecer que pode mudar o rumo de uma hora para outra. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, independente da pesquisa, e era um erro que eu cometia como eleitor, assim, olha, independente se pesquisa ela é polêmica, se é verdade, se não é, se é tendenciosa, não importa. O que importa é você votar em quem você acredita e quem está te apresentando projetos ou de quem já apresentou e já fez, e você se sinta seguro da decisão do seu voto. E quando eu era adolescente, quando comecei a votar, o que eu fazia? Para não perder
não achar que eu estava votando em gente que não ia ser eleito, eu olhava a pesquisa e votava em todo mundo que estava em primeiro lugar para depois dizer que o meu voto foi excepcional, que eu acertei todos, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma colinha é o de que a um gente jogo falava, não vou de... desperdiçar o meu voto, né? Exatamente, não vou desperdiçar o voto. Exatamente. Eu acho que a pesquisa, a gente não pode radicalizar e dizer, não tem que ter pesquisa. Tem. Eu acho que a pesquisa dá um direcionamento, né? Dá esse norte, assim, e faz a gente se questionar. Olha, é interessante esse pré-candidato que nós achávamos que não ia ter voto nenhum, agora está tá subindo, o outro está descendo. Me diziam assim, Duval, é melhor você começar na pesquisa pequena e crescer do que você começar grande e cair, porque a sociedade vai entender. Então, assim, realmente, ainda hoje, as pesquisas têm um poder muito grande, né, de tomada de decisão, mas sempre quando eu posso, eu falo, não vai pelas pesquisas, vai pelo seu sentimento de que a pessoa A ou B realmente vai fazer algo melhor. E pare de falar de impeachment, porque quando você fala de impeachment, eu fui da Comissão de Relações Exteriores, vice-presidente, trazia uma insegurança enorme de investidores para o Brasil, e hoje eu faço parte, eu sou presidente da Comissão Brasil e Emirados Árabes, que eles falam, a gente tem uma insegurança grande de mandar recursos e gerar emprego no Brasil, se estão se falando de impeachment. Então, eu falo para todo mundo, gente, vamos acostumar com a democracia, e se vocês querem o impeachment, a democracia nos dá o direito de, a cada 4 anos, a gente tirar quem a gente quer e colocar quem a gente quer. Então, que esse impeachment, entre aspas, seja esse de 4 em 4 anos, que são os dias das eleições. Então, hoje, eu também não conseguiria te dar uma resposta, porque a minha campanha foi tão atípica e que eu não tenho infelizmente, essa bola de cristal para poder dizer assim, olha, eu acho, ou eu tenho quase certeza que vai ser A ou B. Hoje eu estou assim, na análise, ouvindo, escutando, perguntando, ouvindo na rua, para também conseguir ver qual o direcionamento. Hoje eu vejo que está empate. E não vejo, hoje eu também consigo ver, com a saída do Moro, o centro que estava buscando, né, uma terceira via, órfão. Hoje, todo mundo que está buscando, que buscava essa terceira via, está órfão, né? Então, eu acho que esses 4 meses, eu avalio que é um período longo, porque muita coisa acontece a cada dia que pode mudar esse cenário. Tá certo. Senador, a conversa está muito boa, foi um prazer recebê-lo aqui. Boa sorte na missão de fechar um bom orçamento com transparência, que atenda a sociedade, quem precisa. E o senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Infelizmente, o tempo é curto. A gente podia ficar conversando. Né? Mas conte sempre comigo. Nós temos que fazer a sociedade tem que entender que quanto mais ela participar da política, melhor a política fica, que a gente não pode criminalizar, e a imprensa tem um papel fundamental para esclarecer para a sociedade o que acontece lá. Então, é esse triângulo que a gente tem que permanecer com muita sabedoria, para que a gente possa ter essa democracia que a gente sempre sonha, né? E continue assim. Então, muito obrigado, senador Marcos Duval. Obrigada ao meu colega, companheiro de trabalho, Matheus de Souza. Obrigada ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua nos acompanhando aqui no Broadcast Político.